Olá, eu sou B. Santana e você está no podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu, em busca do melhor que há em cada um de nós. Desde 2020, caminhamos juntos e estamos na nossa 7ª temporada. Se você quer companhia na sua jornada de busca, na sua odisseia pessoal, você está no lugar certo. Você que nos acompanha sabe, há mais de 16 anos ajudamos peregrinos com o projeto Eu Caminho e o podcast é um dos recursos que disponibilizamos para ajudar você a estruturar a sua jornada pessoal. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Aliás, você deu sorte, porque hoje, justamente hoje, você chegou num dia importante para nós, porque a gente tem um convidado muito especial no episódio de número 99 do podcast Eu Caminho. Natural do Rio de Janeiro, jornalista, fotógrafo, escritor, professor universitário, mas antes de tudo, um homem movido pela paixão pelo caminho. Há quem caminhe e quem escreva, e há quem transforme o caminho em palavra viva. Nascido em 25 de julho, dia dedicado a Santiago e São Cristóvão, parece ter trazido no próprio nascimento a vocação para a jornada. O convidado de hoje é um desses peregrinos que constroem pontes entre experiência e narrativa. E através disso, ajuda muita gente a se inspirar e se conectar com a energia maravilhosa de transformação que uma jornada de peregrinação pode proporcionar. Pelo visto, já deu para notar, ele é um irmão de alma. Com 67 anos de vida e uma trajetória sólida na comunicação, ele fez do Caminho de Santiago não apenas uma experiência pessoal, mas um campo fértil de investigação sensível. Autor de livros infantis, reportagens e obras dedicadas à experiência peregrina, co-organizador de coletâneas que reúnem múltiplas visões sobre o caminho, ele também compartilha suas próprias dores e emoções no livro Minhas Dores e Emoções, do Porto a Santiago de Compostela, fruto da sua peregrinação pelo caminho central português. Já percorreu o caminho francês desde Saint-Jean-Pied-de-Port, o inglês desde Ferrol, o caminho de inverno, o português da costa, a variante espiritual e também o trecho até Muxia e Finisterre. Em 2021, criou o Podcast do Caminho, um espaço sensacional de escuta e partilha entre peregrinos. Um programa genial que tem muitas curiosidades e tira muitas dúvidas dos peregrinos sobre os assuntos que envolvem a peregrinação. Hoje, no podcast Eu Caminho, recebemos o ocupante da cadeira 17 da Academia Peregrina de Letras, um peregrino que reafirma que a experiência do caminho também se eterniza na palavra e que sempre continua aberto ao próximo passo. Seja muito bem-vindo, Hélio Araújo. Olá a todos, obrigado aí pelas palavras gentis, B. Realmente o caminho é a paixão e não tem jeito, tudo que puder fazer para cada vez mais divulgar o caminho e ajudar quem precise, estamos aí para isso. É isso aí, legal demais, cara. Olha, a primeira pergunta que eu queria fazer para você aqui no podcast É o Caminho é a seguinte: muita gente decide fazer o caminho por algum motivo específico. No seu caso, qual foi o momento exato que você percebeu? Eu preciso caminhar até Santiago. Conta isso para nós, por favor. Eu tinha ido a passeio, em 2011, eu estava com a minha mulher e minha filha, fizemos um passeio em Portugal, temos familiares lá, e meu irmão, que mora em Esmoriz, em Portugal, alugamos um carro e vamos conhecer Santiago, a minha mulher queria conhecer, pegamos um carro e fomos até lá. Enfim, a gente viu aquilo tudo, entramos na catedral, aquele movimento todo, foi realmente uma coisa bem marcante aquele esse primeiro contato. Depois, em 2014, estávamos eu, minha mulher e um casal de amigos que são compadres e fizemos algumas coisas, né, nessa viagem, era a primeira viagem deles, e coincidentemente eu não programei, eu não fiz nada, mas depois que a gente foi ver que foi um caminho todo baseado na religiosidade, porque a gente assistiu a missa com o padre, com o Papa em Roma, estivemos em Fátima e acabamos em Santiago. Então foi realmente maravilhoso, e aí vendo aquele movimento todo de chegada de peregrinos na Praça do Obradoiro, foi um negócio assim espetacular. E aí, na época, os quatro disseram: vamos fazer um caminho. Vamos fazer um caminho? E aí, enfim, começou aquela coisa de vamos fazer um caminho. Quando voltamos para isso em 2014, quando voltamos para o Brasil, eu já comecei a pesquisar sobre o caminho, já entrei
como associado da Associação Brasileira dos Amigos do Caminho de Santiago, aqui no Rio, e comecei a fazer minhas pesquisas, enfim. Eu queria fazer o caminho. E efetivamente foi o que aconteceu. Em julho de 2015, eu fiz o caminho central português, só que daqueles quatro, eu fui o único que fiz. Até hoje ninguém fez o caminho. Enfim, eles, na hora ali, todo mundo topou, mas depois eles acabaram desistindo. Mas enfim, mas eu efetivamente fiz o meu primeiro caminho, porque aí pode perguntar por que o caminho central português? Porque as minhas raízes, né, o sangue português de toda a minha família, eu sou o único brasileiro nascido aqui, o resto todos meus irmãos, pai, mãe, todo mundo nascido em Portugal, eu resolvi fazer aquele ali é, como sendo o primeiro para depois virem os outros. Porque tinha alguma coisa no sangue ali, de repente, que já te impulsionou para isso, né? Sim, enfim, era uma coisa que assim, Portugal, né, que é a terra, né, era a terra dos meus pais, dos meus irmãos e tudo, e eu queria realmente fazer isso. E aí vamos dizer, um ingrediente um pouco mais especial, por isso que agora, 10 anos depois, ano passado, eu lancei o livro Minhas Dores e Emoções, porque essa palavra emoção está muito marcada. Esse primeiro livro meu foi um livro, esse meu primeiro caminho, desculpa, foi um caminho, o que mais me marcou, desses todos que você citou aí que eu fiz, esse foi realmente o caminho, porque eu tive bolha do primeiro ao último dia. Eu tive que parar 4 dias. Eu fui 3 vezes ao hospital. Foi um negócio assim, carregado de dor, do primeiro ao último dia. Mas também carregado de muita emoção. Porque nessa viagem de 2014, quando eu voltei para o Brasil, eu conversei com meu irmão e tudo, e a gente estava combinando de fazer uma viagem à Europa, todo mundo junto. Eu com meus 2 filhos e ele com as 2 filhas, a gente fazer, né, uma coisa lá. Só que, enfim, meu irmão acabou falecendo e depois minha cunhada faleceu, então fui para o caminho com uma carga emocional um tanto quanto, enfim, grande demais para o meu peito. Sei, E aí eu sei. tinha fotos deles e eles fizeram o caminho comigo, né? Então, assim, eu vivi muitas coisas ao longo do caminho que, enfim, marcou muito. A razão desse livro foi até uma forma de homenageá-los, né? Dentro daquilo tudo que aconteceu, marcou os 10 anos e realmente aí acabou que ficou essa coisa do sangue, o caminho português. Meu irmão era português de nascença e tudo, então foi uma forma de realmente homenageá-lo. Bacana. E você acha que, tendo feito também esses outros caminhos e tendo essa história, que por um lado é uma história de dor e também uma história de superação, por um lado, porque de alguma forma você fez o caminho de mãos dadas com seu irmão, tenho certeza disso, né? Você acha que isso mudou alguma coisa dentro de você? O que você pode dizer a respeito disso? Bem, olha só, a jornada no caminho, sempre quando eu faço entrevistas aqui no podcast, eu sempre pergunto até para muitos, né? Enfim, o caminho é mágico, ele é transformador, o que que mudou em você? Então, a gente tem as mais variadas respostas. Cada Uhum. um sente de um jeito. Eu sempre digo o seguinte: você vai para o caminho, não é você passar no caminho, não é o caminho passar em você. Você tem que sentir o caminho, você tem que estar aberto para várias coisas quando você vai para um caminho, né, desse como o caminho de Santiago, por onde, né, passaram na história do caminho vários personagens importantes. Né? Então você não pode simplesmente passar. Passei e pronto, e foi embora. Não, aquilo ali tem marcas que ficam em você, tanto físicas quanto essas internas, etc. Então, assim, a gente sempre acaba mudando alguma coisa. Você passa a perceber coisas que você não percebia antes. Você, de repente, passa a ter um pouquinho mais, vamos dizer assim, de atenção com o outro, né? Porque no caminho a gente está sempre dando atenção e recebendo atenção de quem está ao nosso redor. Às vezes você pode ter uma bolha, aparece um monte de gente para ajudar. Daqui a pouco você está ajudando alguém a carregar uma mochila, dá a mão para puxar aqui, faz alguma coisa. Então essa ajuda mútua que tem no caminho, essa coisa de ajudar ao próximo, ela acaba vindo aqui porque a gente chama de mundo real. Porque quando você está no caminho, é um outro mundo. Você está ali vivendo coisas que você não vive no teu dia a dia, né? Então, quando você vem para o mundo real, o ideal é que você traga esse tipo de coisa, essas coisas boas do caminho, para a tua vida no dia a dia, e isso você transforma, né? Você transforma a sua vida, transforma você e acaba transformando outras pessoas. Como dizem, o bem semeia o bem. Se você faz alguma coisa para alguém de boa, certamente isso vai acabar com que essa pessoa faça o bem para alguém. Então, assim, a gente volta transformado. Aí muita gente fala, mas assim, tem coisas que você não explica, simplesmente você começa a agir de um modo diferente, talvez com um pouco mais de calma para fazer as coisas, com um pouco mais de atenção
para quem está ao seu lado, pode ser família, amigo, vizinho, colega de trabalho, o que seja, você passa a dar um pouco mais de atenção para aquelas pessoas que te rodeiam, que é o que você fazia no caminho. Então, Sim. é uma forma de transformação que eu senti e sinto até hoje quando eu vou para o caminho. Agora, você falou que da força que teve esse primeiro caminho, assim, de uma forma muito marcante em você e tal. Sim. E eu acredito que acaba que cada caminho revela para gente uma coisa nova cada vez que a gente vai. Você até comentou um Uhum. pouco a respeito disso aí. Você acha que tem alguma coisa que você pode pontuar para nós, assim, de coisas que você descobriu em outros caminhos? Que também foram marcantes, assim, como uma forma de exemplo para que as pessoas possam notar assim que cada caminho traz uma coisa diferente e tal, uma coisa assim? O que você acha? Eu sempre digo que um caminho é totalmente diferente do outro, e o mesmo caminho, você fazendo duas vezes, os dois serão diferentes. Isso sem dúvida alguma, porque o que passou naquele momento na primeira vez não é a segunda. Então, você citou os caminhos que eu fiz, esse português realmente foi o que mais marcou por tudo, né? Tanto físico quanto emocionalmente. Por exemplo, o caminho francês, saindo de Saint-Jean, né? Que é uma jornada longa de 820 quilômetros, você passa pelos Pirineus, Sebreiro, Foncebadon, aquelas locais que são efetivamente, muitos dizem, né, que são os mais difíceis e tudo, então você tem que estar preparado para isso. Às vezes eu vejo as pessoas, alguns peregrinos, reclamando que estão subindo, ou estão descendo, ou o que seja. Aí eu falo, pô, mas espera aí, você já sabia disso quando você, né, antes de você ir para o caminho, você já sabe que você vai ter subidas e descidas e pedras e etc e tal. Então não adianta reclamar, porque não vai mudar nada. Isso não Ah, vai mudar. aham. Não vai te fazer andar mais rápido, mais devagar, não vai fazer você subir, não vai fazer você descer. O negócio é você realmente se adaptar àquilo e fazer, porque você, quando sai de casa, você já sabe, entre aspas, o que você tem pela frente. Claro que uma bolha, uma torção, alguma outra coisa que pode acontecer, aí são coisas imprevisíveis. Mas as subidas e descidas, para mim, você já sabe que vai ter. Então, por exemplo, o caminho de inverno, que é o que sair de Ponferrada até Santiago, foi um caminho que, assim, ele me marcou muito também, porque eu achei ele, de todos que eu fiz até hoje, o mais bonito em termos de natureza. Eu não Uhum. sei porquê, não me pergunto, mas a montanha, né? As montanhas são parecidas, as flores são parecidas, enfim, tem tudo isso que se parece, mas ele me marcou muito por essa coisa da beleza da natureza. Enfim, Sim. eu não sei te explicar de que forma, né? Porque todos os caminhos, eu sempre digo, o caminho central português, ele é lindo. O Ele é lindo. caminho francês é lindo. Todos eles são em termos de natureza. Mas o de inverno me marcou muito por conta disso, por conta, sei lá, eu estava realmente no meio de montanhas, ele é muito montanhoso, né? Você assim, e ele realmente foi uma coisa assim, ele ficou muito marcado para mim nesse aspecto da beleza. Então, assim, tem outros caminhos. Vamos ao trecho Mochia Finisterre, que também é muito bonito. Você, né? E assim, eu lembro que eu chegava e falava assim: o pessoal fala do mar. Peraí, eu tô no meio de uma montanha, como é que de repente vai ter o mar nessa história? Eu tava meio, entre aspas, meio perdido naquilo. Eu falei, pô, como é que vai ter mar aqui nesse negócio? Eu tô subindo igual um doido aqui. E realmente, daqui a pouco, quando você chega a um determinado ponto, você vislumbra aquela, né, maravilha, pô, é lindo aquilo, realmente é um negócio assim maravilhoso que acaba te marcando, tem certos trechos e certas coisas que te marcam em qualquer que seja o caminho. Então, Sim. assim, acho que é de cada um, o B, não tem jeito. Acho que é que a gente fala mesmo eu caminhando, tipo, com um amigo, com uma mulher, com quem quer que seja, lado a lado, cada um vai ter a sua percepção, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter, enfim, o seu tipo de olhar para aquele trecho, para aquela rota. Então, assim, eles são todos caminhos. São iguais, entre aspas, porque são caminhos, né, de Santiago, etc., mas eles todos são diferentes na sua essência. Sim. E falando disso especificamente, dessa visão de jornalista e escritor, que também observa o caminho com um olhar narrativo, que o caminho ensina sobre contar histórias, né? Já que você ouve tanta história das pessoas no podcast e também encontra tanta gente no caminho e tal, então o que o caminho ensina a gente sobre contar histórias? Você pode dizer isso para nós? Eu acho que é assim, no meu caso, eu sou jornalista, sempre lidei com comunicação ao longo de toda a minha vida e etc e tal. Esse livro mesmo que você falou, Minhas Dores e Emoções do Porto a Santiago, ele Aham. não era um livro que em tese ele não ia nem existir, porque quando eu fiz o caminho, eu fui anotando algumas coisas, né? Como quase todo mundo faz, vai anotando algumas coisas, publicava no Facebook, etc. E eu falei, vou escrever uma coisa, mas tem tanto livro sobre o caminho, eu falei, vou deixar isso. E acabou que foi ficando, foi ficando, foi ficando. E realmente só agora, ano passado, é que coincidente por conta dos 10 anos e várias outras coisas ligadas
própria Academia Peregrina de Letras e a organização de outros livros, aquilo acabou, não, vou escrever, resgatar o que eu tinha Vou escrito. dar vida para isso, né? Isso, vou resgatar aquilo que eu já tinha escrito no Facebook, sair pesquisando tudo que. E aí vem a memória, né? Sim. Enfim, a memória, você começa a escrever, começa a lembrar de várias coisas. A gente está aqui conversando agora, cada caminho que eu estou falando, eu estou lembrando de cenas do próprio caminho, de coisas que eu Tá. vivi. Então, assim, isso tudo acabou, né, que eu fui e coloquei. Mas no dia a dia, eu não sei se por esse senso, como você falou, de jornalista, de você já tem essa coisa de escrever, de se ligar em algumas coisas que muita gente acaba não, né, não liga. Eu ia lá e fazia as minhas anotações, mesmo que seja um tópico. Eu não preciso escrever uma frase imensa, não preciso escrever um texto, mas um tópico, uma palavra que seja marcante para que depois dali, quando eu veja aquela palavra, aquilo Os ganchos, né? exploda na Os mente. ganchos, né? Esse é o gancho, exploda na mente e venha várias coisas. Então era isso que eu fazia. Então isso, o caminho, e eu gosto de caminhar. É o que eu digo, eu tenho o meu passo, eu faço muita foto ao longo do caminho, eu não quero ser o primeiro, não preciso ser o segundo, eu posso ser o último a chegar no albergue, eu quero Tá. chegar. Então, eu não tenho pressa no caminho, eu quero. Uma vez eu fui entrevistada por uma menina e ela me perguntou no final assim: qual é a sua playlist do caminho? O que você vai ouvindo ao longo do caminho, né, no seu headphone ou o que seja? Eu falei: olha só, mas eu não coloco simplesmente nada no meu ouvido. Nada, nada, nada. Não coloco. Eu estou no caminho para ouvir o caminho. Eu gosto de ouvir os pássaros, a água que está no rio. Pode estar longe, porque no silêncio daquela natureza toda que te envolve, você acaba ouvindo coisas que parece que estão do teu lado. Tem uma água às vezes correndo, um barulhinho de água, você crente que está do teu lado, pô, mas às vezes está muito distante. Você escuta barulho de pássaros, de animais, enfim, o vento, o que seja. E se eu estou caminhando numa rodovia, ao lado de uma rodovia, que às vezes acontece da gente ser jogado, né, para caminhar ao lado de uma rodovia, eu quero estar atento ao barulho dos carros, uma Claro. freada, uma buzinada, alguma Questão de coisa. Então segurança eu até, né? sim, sim. Então eu não escuto, eu escuto o caminho, a natureza. Então é uma coisa que realmente eu gosto muito. E aí, enfim, vou fazendo as minhas anotações, acho que facilita o caminho, facilita para quem gosta disso, porque você tem oportunidade. Hoje em dia você pode anotar, não vou escrever. Eu ainda sou, eu sou como de jornalista dinossauro das antigas que gosta de escrever num bloquinho. Eu sempre É. tenho papel e caneta para Leva um escrever alguma coisa. moleskine, leva um Eu moleskine sempre, também. sempre eu levo alguma coisa para escrever. É. Beleza. Ah, escreve no celular? Também. O celular hoje em dia tem bloco de notas, tem isso, você escreve ali, etc. Então eu vejo muita gente, quando eu faço caminho, muita gente anotando, fazendo coisas para fazer. E no meu caso específico, enfim, já é da minha natureza eu anotar e o caminho facilita muito isso, porque você está em lugares maravilhosos. Às vezes, assim, você até sente vontade de escrever naquela hora alguma coisa e tal. Mas se não pode, que às vezes eu não quero parar ali, etc. Então, na primeira chance que tem, vou lá, faço algumas anotações, guardo e continuo caminhando. Que bacana, cara, que bacana. Agora, vamos chegar agora na cereja do bolo, né? Porque eu acho que isso Sim, acho que é importante a gente falar sobre isso, que você criou o podcast do Caminho, que se tornou um sim. espaço de partilha entre os peregrinos, né? Em que momento que surgiu a ideia de transformar a experiência do Caminho num podcast? Bom, isso foi em 2021, né? A gente ainda estava dentro da pandemia, começando a dar os primeiros passos, vamos dizer assim, para sair da pandemia. Já tinha estado 2020 todo preso, aquela coisa toda. E, enfim, eu tava. Muita gente não ia, os caminhos estavam, né, proibidos, etc, etc, etc. O próprio ENAP, que é o Encontro Nacional dos Peregrinos aqui no Brasil, que é realizado em dois anos, já tinha sido adiado e etc e tal. E ia acontecer até no mesmo mês que eu lancei o podcast, que foi em novembro de 2021. Uhum. E ali para, sei lá, junho, julho, eu vendo tudo isso, falei, pô, eu queria fazer alguma coisa para ajudar a divulgar o caminho, etc. Eu sou um jornalista de escrita, de redação, Sei. né? Nunca fui realmente de coisa de áudio, vídeo, etc. Nunca foi a minha. Eu sempre gostei mais dessa parte de escrita. Aí eu comecei a pesquisar, né? Porque eu escutava falar em podcast. Falei, que é isso? Aí comecei a pesquisar, aí, legal, poxa, aí comecei a ver realmente isso. Aí tinha tutoriais sobre como fazer podcast, uns cursinhos que apareciam ali, tinha curso grátis e não grátis, etc. Aí comecei a me envolver com isso para descobrir. E aí eu falei, bom, vou fazer um podcast sobre o caminho para poder divulgar. Só que aí, enfim, eu falei, bom, mas peraí, se é podcast e a gente caminha, aí inventei, botei o nome Padcast, exatamente trocando o O pelo E, uma vez que a gente caminha com os pés, e
aí ficou Pedcast, eu criei Pedcast, coloquei. E assim, muita gente fala do nome, né? Muita gente, teve um cara até de uma empresa de publicidade que falou, olha, foi uma sacada genial esse Pedcast, realmente eu achei sensacional colocar o nome de Pedcast no teu podcast, porque é uma coisa que foi legal, realmente, assim, as pessoas gostam, falam do nome e etc, e do próprio veículo em si, porque quando eu criei com a seguinte condição: informação para o peregrino ou o futuro peregrino, quem já fez ou quem ainda quer fazer, trazendo pessoas que possam falar sobre experiências, sobre livros lançados, sobre gestões de caminhos, enfim, etc. E tal. Legal Então, demais. é isso que, né, toda semana eu coloco um episódio, toda terça-feira vai ao ar um episódio no Spotify, e quando, enfim, às vezes eu vou para o caminho e não tenho como ficar colocando entrevistas. Aí eu, no Instagram e no Facebook, coloco vídeos, fotos e o que seja para poder dar uma movimentada também. Mas enfim, a ideia é exatamente essa. É informar ao peregrino ou futuro peregrino as coisas do caminho. Bacana demais. Agora, depois de tantas entrevistas no podcast, tem alguma história assim de peregrino que tenha ficado especialmente marcado na sua memória? Olha, tem algumas, né? Enfim, algumas que realmente, por exemplo, uma que virou uma história porque eu estava em Santiago em 2024, eu tinha acabado de fazer o caminho de inverno, tinha sido hospitaleiro voluntário em Ponferrada, fiz o caminho de inverno em seguida e eu estava lá em Santiago, passei 4 ou 5 dias por lá. E efetivamente, na hora de ir embora, eu já estava com a mochila nas costas, indo para a rodoviária, chovia. Eu estava na Praça do Obradoiro, que eu sempre vou lá, né, aquela despedida final antes de ir embora. Aí eu estava na Praça do Obradoiro e andando ali, já indo embora, passou um casal por mim, e eu escutei aquele português, a conversa em português do Brasil, né? Sim. Que é diferente de Portugal. Português de Então, Portugal aqui. eu escutei os dois conversando, falei, são brasileiros. Aí eu parei para pensar, porque eu fico buscando o personagem onde eu tô pensando em pequenas entrevistinhas, em vídeos, etc. Aí eu escutei, aí eu falei assim, pô, mas eu já tô indo embora, já tá chovendo, já fiz coisa aberta, já não, né, enfim, já tinha encerrado, entre aspas, os trabalhos. Acabou que eu fui falar com eles, e aí parei, você, não, somos brasileiros, somos de São Paulo, etc. E eu falei, que legal, que eu tava com um corta-vento, né, assim, aí eu abri o corta-vento e mostrei a camiseta que eu uso, com as camisetas que nem essa que eu tô hoje aqui, que é do Pedcast, tem escrito Pedcast para mim, etc e tal. Vou levantar um pouquinho aqui para, ó, Ah, que vendo massa. ela, opa, Sim, ela sim. aparece. Aí Sim. quando o rapaz viu essa camiseta, ele virou para mim e falou assim, você é o Hélio Araújo? Falei, sou. Ele, poxa, a gente fez o caminho português ouvindo as entrevistas no Pedcast sobre o caminho português. Aí, conclusão, acabou que isso a gente falou, pô, agora eu tenho que fazer uma entrevista, não tem jeito, eu tenho que fazer alguma coisinha aqui. Aí Claro. fomos para a porta, ali em frente à igreja, aí ele me revelou o seguinte, ele tinha acabado de pedir a menina em casamento dentro da igreja do Canto de Santiago. Falei, É que poxa, aí massa. acabou que virou depois um episódio, né, que foi uma história, falei, pô, os caras foram, ela teve problema, ela estava grávida já, teve problema no caminho, então assim, virou uma história que me marcou muito, não só pelo fato de ter os encontrado lá, ele ter contado essa história e depois eu ter feito um episódio sobre ele. Mas tem várias outras coisas, tem, sabe, muita história que, algumas pontuais que a pessoa marca, situações que a pessoa às vezes viveu, que não sabe nem explicar o que aconteceu, né, porque como dizem, o caminho é mágico e você tem várias situações, muita gente acaba contando que teve um encontro X, um encontro Y, que aquele encontro era como se fosse com um ente que já tinha partido, que já tinha morrido, e a pessoa afirma que era realmente aquela pessoa. Então, assim, histórias tem muitas, né? Realmente, várias delas estão gravadas na minha memória. Como eu disse, eu estou no capítulo 200 e pouco, aí 215, 16, 17, por aí, e efetivamente as histórias elas são maravilhosas. E é disso que o podcast vive. Eu sempre falo, o É. podcast vive das histórias que as pessoas contam. Então, realmente, eu tenho muitas arquivadas, algumas. Enfim, eu falo assim, a pessoa fala alguma coisa, eu falo, não, escuta lá o podcast, ouve lá que é melhor você escutar a pessoa contando do que eu contando algum trecho, né? Mas realmente histórias tem muitas sim. E falando essa coisa assim, de tantas histórias, algum elemento em comum que você consegue perceber que te chama a atenção? Porque, claro, tem milhares, você falou que você já está com 200 e não sei quantos episódios e tal, essa coisa toda, e tendo encontrado também muitos peregrinos ao longo dos caminhos e tal, não sei o quê. Qual que é o elemento que você Hélio Araújo, consegue pensar e falar assim, cara,
esse é um peregrino porque ele tem essa característica. Tem algum elemento que você identifica como elemento comum assim, entre os peregrinos? Eu acho que é assim, eu falo sempre uma coisa, né, a gente conversando aqui até me veio isso ainda há pouco na cabeça, é assim, você, quando vai para o caminho, você tem que estar aberto ao caminho, ponto, né? Porque é, esse ano mesmo, quando eu estava lá, depois de ter feito o caminho português da costa, como eu estava como voluntário no Monte do Gozo, na Capela de São Marcos, eu todo dia, né, estava em Santiago para poder descobrir personagens para que eu pudesse ouvir e gravar. Então eu acabava meu trabalho de voluntário e ia para Santiago, que fica a 5 quilômetros só de distância. Hum. E aí, todo dia que eu ia, que eu tinha chance, eu entrava na catedral, abraçava o apóstolo, enfim, visitava o túmulo, etc. E eu via nessa de visita ao túmulo, por exemplo, tinha gente ali visitando o túmulo que passava pelo aquele corredorzinho embaixo, onde está a cripta, e em vez de olhar para o lado esquerdo, onde está o túmulo, Hum. ficava olhando para o lado direito, onde tem umas palavras, uma frasezinha ali, umas lâmpadas, alguma coisa, fazendo menção, acho que é João Paulo II, né? Uma parede que tem ali. A pessoa não passava olhando para onde está o túmulo. Então, assim, tem muita gente que vai para o caminho de Santiago e às vezes desconhece totalmente a história de Santiago, aquilo tudo e etc. Então, uma coisa que eu assim, quando eu entrevisto, quando você percebe na pessoa que ela foi com realmente assim, a fim de conhecer e entender melhor um pouco a história do que quem foi Santiago de todos esses caminhos. E aí você percebe isso no falar, na conversa com a pessoa, no que ela viveu, etc. Porque também já aconteceu aqui de eu entrevistar gente que fez caminho, mas aí você sente que, enfim, a pessoa fez o caminho e, sabe, entre aspas, ficou faltando alguma coisa para que ela pudesse entender melhor o que é esse caminho, né? Porque não estamos falando aqui de religião, mas de religiosidade, de espiritualidade, de várias coisas que estão presentes no caminho. Né? Entendi. Então, hoje em dia a gente tem pessoas de várias religiões fazendo o caminho de Santiago, porque o pessoal fala, mas é um caminho católico. Em tese seria, mas é um caminho, enfim, de espiritualidade, de várias coisas. Então, assim, uma coisa que eu percebo nos entrevistados é que antes de ir, ele tinha uma visão, até mesmo sobre a própria religião, ou sobre a religiosidade, ou sobre a espiritualidade, e quando ele volta com uma outra, né, uma outra, vamos dizer, não vou dizer uma outra cabeça, mas enfim, volta com um olhar diferente. E é isso que Uhum. eu falo, é esse olhar Olhar que realmente. enriquecido, vamos dizer assim. Isso, você, enfim, é aquilo que uma entrevistada mesmo recentemente falou, você pisar no local onde, né, teoricamente, Santiago pisou, onde ele viveu, onde ele morou, você chegar em Padrão, por exemplo, que é a cidade, né, do caminho português ali, que é onde a barca com o corpo dele chegou, onde foi amarrado, onde ele morou alguns anos, onde ele pregou, enfim, tem várias coisas que você, opa, sabe, aquilo vamos dizer assim, implica em algumas coisas para você como ser humano. Uhum. Né? Não estamos dizendo Uhum. aqui como, né, esse defensor dessa, daquela religião, de qualquer coisa que você. Não. Como ser humano, você passa a perceber a coisa. E aí, nos próprios entrevistados, ao longo desses, né, 200 e poucos capítulos, você tem essa coisa de perceber, não, essa pessoa realmente ela fez o caminho com um olhar. Sim. Tem outros que fazem com outro tipo de olhar, que aí hoje em dia muita gente também tem isso, né? Muita gente critica quem despacha mochila, quem dorme em hotel, quem faz um monte de coisa. Olha só, eu sempre falo Se o fosse seguinte: não menor isso, né? critico, sabe? Não é isso que vai dizer que você é ou não peregrino. Você não deixa de ser peregrino se por um Concordo. acaso você despachar a mochila. Quem te garante que você está despachando a mochila porque você está com uma baita de uma dor nas costas naquele dia? Você está sentindo uma dor que você sabe que você vai enfrentar uma subida que vai ser difícil. Se você tiver com a mochila, vai ser muito mais difícil. Então, despachou a mochila sem problema nenhum. Entendeu? Não tem essa de ficar criticando porque a pessoa despachou ou não despachou a mochila. Ah, Sim. eu dormi em hotel. Gente, olha só, não é porque você dormiu no hotel que no dia seguinte você acorda não peregrino. Entendeu? Então, essas coisas Exatamente. né, não existe. Perfeito, Eu acho que perfeito. a ideia é você, né, enquanto você estiver lá, você estiver, como é que diz? Estar absorvendo tudo aquilo que o caminho te oferece, Bacana. independentemente de onde você dormiu, de que se você está com uma mochilinha de 1 quilo, uma de 10, etc. e tal. Então, não é isso que faz. Então, essa coisa de Ó, você realmente captar a essência do caminho é super importante. legal. Mas duas coisinhas para a gente acabar aqui. Primeiro, tem alguma pergunta
que o caminho ainda não respondeu para você, Hélio Araújo? Essa é uma pergunta bem difícil, É? realmente, né? É uma pergunta bem difícil, porque se o caminho não me respondeu, é porque de repente eu não fiz a pergunta certa, Opa, né? Né? arrepia, cara. De Responde repente, se agora. ele não respondeu, é porque eu não fiz a pergunta certa, porque o Ó, caminho está ali para te responder tudo. O vocês da caminho está ali novela. para. O caminho está ali para te responder tudo, É. desde que você, volta a dizer, você tem que estar aberto ao caminho, você tem que estar aberto àquilo que ele está querendo te dizer. Então, você não precisa perguntar nada, ele vai te dar N respostas. Então, assim, se você ainda procura aquela resposta certa, você tem que saber a pergunta que você quer fazer. Eu sou jornalista e a gente lida muito com perguntas e respostas. Então, assim, talvez eu não tenha feito a pergunta certa e por isso eu não tive ainda a resposta. Mas, se Deus quiser, ainda terei tempo para voltar a outros caminhos e, quem sabe, uma hora encontrar a resposta que ele dá. Eu acho que, assim, é, estar com o podcast no ar já é uma resposta do caminho para mim. Sensacional. Entendeu? Já é uma resposta para mim, porque eu estou Legal. fazendo uma coisa que eu gosto, não tem lado financeiro, eu não ganho um centavo com o podcast caminho, eu não tenho apoiador, não tenho patrocinador, eu faço aqui com o meu computador, esse negocinho que está aqui no meu ouvido e procurando as pessoas para falar comigo. E ponto. Então, assim, não é isso. Mas acho que já é uma resposta do caminho, falando, olha, faça esse seu trabalho para poder ajudar a divulgar. Então, e daí o que vier são respostas que, enfim, são extras, vamos dizer assim. Bacana demais, bacana demais. Olha, e para quem está ouvindo a gente, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, e talvez para quem está pensando em fazer o primeiro caminho, qual seria o primeiro passo, Hélio Araújo? Bom, o primeiro passo é você decidir que você quer ir realmente, porque a pessoa fica naquela, 20 anos, beleza, não tem esse tempo de. Tem gente que já assisti testemunho de gente que, assim, em um mês decidiu o que ia fazer, comprou passagem, foi, beleza. Tem outros que ficaram 20 anos maturando a ideia. Então, primeiro de tudo você quer realmente fazer? Por que que você quer fazer? É só para passear ou é para conhecer o caminho? Você pode fazer as duas coisas. Você pode, né, ir lá conhecer, passear e pode fazer o caminho. Não tem nenhum problema. Mas você tem que saber o que que você quer para você poder definir como é que vai ser o seu caminho. E aí você tem que, né, pegar aquilo. Bom, quanto tempo eu tenho? Porque são várias rotas do caminho. Muita gente também não sabe, às vezes, disso, que o caminho tem várias rotas, né? Com 100 quilômetros ou com 800, com 1.000, dependendo de onde ela saia. Então você tem que ter esse tempo, não é? Você tem que saber o tempo que você tem para você passar a programar, a planejar tudo dentro do caminho. E aí, enfim, hoje em dia se fala muito reserva ou não reserva os albergues. Você tem que primeiro, né, pesquisar, saber o que você quer, saber a rota que você vai fazer, quantos quilômetros você pretende caminhar por dia, para fazer o planejamento. Planejamento é fundamental para quem está pensando em fazer É isso aí. o caminho de Concordo plenamente. Santiago. Sabe, eu defendo sempre, por exemplo, que todas as pessoas façam um check-up médico antes de ir para o caminho. Tem que fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente, não, mas eu caminho aqui no meu bairro. Olha só, o caminhar no bairro é totalmente diferente do que você vai fazer no caminho. Claro. Então você tem que fazer o planejamento de passagens, planejamento financeiro, quanto você vai gastar no dia a dia para você comer, para você pagar o albergue, etc e tal, para emergência, para o lanchinho extra, etc. Você tem que ter esse planejamento financeiro, planejamento de viagem, o dia que você vai sair, o dia que você vai chegar, o dia que você vai voltar, porque você gasta um tempo nesse deslocamento né, de onde você está até chegar lá. Então, isso tudo tem que ser planejado. Você tem que fazer um planejamento, você tem que ir literalmente com os pés no chão para poder caminhar com segurança, que senão acaba dando zebra e seu caminho não vai ser aquilo que você planejou, e aí você vai culpar o caminho. O caminho não tem culpa de nada. O culpado somos nós quando alguma coisa dá errado. É isso aí, quem não planejou direito, né? Também Sim, está querendo muito, vamos dizer assim. é isso. Beleza, cara. Bom, muito obrigado, cara. A gente, infelizmente, chegou num término aqui do tempo que a gente tem, mas eu queria contar com você numa próxima aí para a gente poder falar de alguns assuntos específicos. Vamos combinar de falar mais aí. E parabéns pelo podcast, que eu acho incrível. Eu acho que a gente é super irmão em várias coisas, né, cara? Assim, eu também tenho um podcast do Eu Caminho, você tem o podcast, também trabalho com comunicação e tal. Então, nós somos irmãos de alma e estamos fazendo a nossa parte de mãos dadas, caminhando junto para poder levar para o peregrino coisas interessantes aí. Então, parabéns pelo seu trabalho e vamos junto. Não, obrigado, eu que agradeço aqui o espaço. Enfim, estamos juntos nessa jornada de tentar ajudar ao máximo quem precisa de alguma ajuda
para fazer o caminho de Santiago. Estamos abertos, o podcast está aí. Inclusive, né, como eu já tinha dito a você, desde já você é um convidado para daqui a pouco a gente gravar um episódio para o podcast Caminho, para que Vamos você embora. possa também contar a sua história no podcast e as pessoas saibam um pouco mais do trabalho que você realiza. Então, eu que agradeço aqui, desejando sempre um bom caminho para todos. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Até breve. Até. Bom caminho. Graças.